Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Tudo bem? Boa tarde, Cássia, para você, para todos os nossos ouvintes e também espectadores do Viva Voz. Ô Vera, a gente já poderia dizer que a semana começa movimentada de qualquer maneira para o presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Ele já estaria na Berlinda, tem uma série de denúncias surgindo na CPI da Covid, toda a história envolvendo a compra da Covaxin, também a tentativa de venda de vacinas da AstraZeneca através de um atravessador. Só que aí a gente teve no fim de semana as manifestações do sábado, que foram numerosas em muitas cidades brasileiras. E aí nós tivemos na noite de ontem, madrugada de hoje, a denúncia do UOL em relação ao presidente ter participado de um esquema de rachadinha na época em que ele era deputado federal. Semana começou com tudo para o Poder Executivo, hein? Exato, Cássia. Ela traz de volta esse escândalo das rachadinhas, que é o escândalo primordial, né, do governo Jair Bolsonaro. Ele inaugura o governo Jair Bolsonaro, porque ele surge para conhecimento do público um pouco antes da posse do presidente, ainda na transição entre a sua vitória e a sua assunção à presidência da República. É um escândalo que pega em cheio a família Bolsonaro e que mostra, sempre mostrou, um modus operandi de todos os gabinetes do clã Bolsonaro, qual seja, empregar as pessoas e essas pessoas devolverem uma boa parte dos seus salários para prepostos dos deputados e vereador Carlos Bolsonaro ou para eles mesmos, para os próprios mandatários. Isso era feito por meio de saques que depois eram depositados nas contas até das mulheres dos parlamentares aí do clã, e agora tem novos ingredientes nesse caso da rachadinha, que é o caso que alimenta o inquérito que corre e que está trancado no momento no Rio de Janeiro. Então, quais são essas novas revelações trazidas pelo portal UOL? Que uma irmã da ex-mulher do presidente Bolsonaro, irmã da segunda mulher dele, a mãe do Jair Renan, essa irmã diz que ela, um irmão e outros familiares foram empregados mediante esquema da rachadinha que devolviam dinheiro para o Jair Bolsonaro. Ela diz que um irmão de nome André foi afastado dos gabinetes porque se recusava a devolver o percentual exigido. A gente sabe que o nome pode até ser simpático, né, rachadinha, mas na verdade trata-se do crime de peculato. Você se apropriar de dinheiro que é dinheiro público, porque é dinheiro de pagamento de funcionários designados por livre nomeação nos gabinetes e só são designados com o compromisso de devolverem recursos para o mandatário. Então isso é um crime de peculato e no momento só não está sendo investigado porque está trancado por uma decisão do STJ, sobre a qual o STF vai ter de se manifestar depois. Ele é diferente um pouco dos escândalos investigados na CPI, a que você fez referência, Cássia, porque como eles se devem a fatos anteriores ao mandato do presidente, eles não podem nem basear pedidos de impeachment e nem suscitar processos contra o presidente, porque foram, se ocorreram antes do seu mandato presidencial, mas ainda assim trazem muito combustível para essa crise e para a imagem do presidente e da família, que já está bastante desgastada nas redes sociais, na sociedade, no eleitorado, etc. E a gente percebe como esse desgaste se dá na prática e como a família Bolsonaro sente esse impacto a partir das reações que eles têm, inclusive em redes sociais, né, Vera? Inclusive reações sem nenhum pé nem cabeça, né, Cássia, como essa do fim de semana, em que o Twitter do presidente da República do Brasil é ocupado, sabe-se lá se pelo filho, Carlos, que tem essa sintaxe bastante confusa, mas para fazer uma série de insinuações a respeito da maneira como Cuba treinava os seus militantes para chantagearem adversários e que isso seria usado. Olha, não consigo explicar. Sugiro ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, que vá até o Twitter e veja essa pérola
do presidente, o que é um absurdo, né? Você pensar que o Brasil tem à frente do principal cargo do executivo alguém que fica lançando suspeitas, insinuações, teorias da conspiração sem nenhuma lógica, sem nenhum nexo, na noite de domingo. E agora a gente entende por quê, porque estava para estourar esse escândalo. É muito grave, né? O presidente não se manifestou sobre os atos do fim de semana, não se manifestou sobre a reportagem do UOL, mas faz essas observações tresloucadas a respeito, sabe-se lá, de que autoridades ou... Na verdade, é pura cortina de fumaça, não tem nada, mas ele fala em pedofilia, fala em traficantes, fala em relação com pessoas do mesmo sexo como se isso fosse crime, então em mais uma manifestação homofóbica e desinformada. Sobre autoridades, enfim, né? Não dá para saber do que está falando. Não dá para levar em conta. Agora, a semana, Vera, tá só começando. Isso é apenas uma segunda-feira. Ainda bem que você vai estar conosco nos próximos dias aí, para a gente falar de outros destaques da política que certamente vão surgir. Muito obrigada. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde. Um ótimo jornal para vocês, Cássia. Até.